Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Filipenses, em seu capítulo 4. Filipenses capítulo 4, leremos os versos de 10 a 13. Na semana passada, nós falamos sobre os versos de 2 a 9 e falávamos sobre alegria. Hoje, leremos dos versos de 10 a 13 e vamos dar uma sequência, digamos assim, aquela explanação, mas tratando sobre o tema contentamento. Contentamento. Filipenses 4, versos de 10 a 13. Amém? Compartilhe a sua Bíblia com alguém que esteja próximo a você e diz assim a boa palavra do Senhor. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu quero reler aqui com os irmãos a parte B do verso 11, que diz assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos recitar isso juntos? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos orar. Senhor, nessa noite, mais uma vez, te damos graças e pedimos agora o Teu falar aos nossos corações. Que a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo penetre em nós e nos traga aquilo que o Senhor tem a cada um, de uma maneira individual. Fala aos nossos corações, te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Contentamento em todas as circunstâncias. Irmãos, o que é contentamento? O que seria essa palavra? Quando o apóstolo diz, aprendi a viver contente. Será que ele estaria falando de algo que ele aprendeu a viver sorrindo para qualquer coisa? Aprendeu a ver as circunstâncias e passarem diferente? Não, não é isso. Contentamento fala de um estado de satisfação. Contentamento é uma virtude, uma virtude que faz com que a pessoa ela não perca o ânimo diante das questões da vida. Não se trata de ficar rindo à toa para qualquer coisa, até para as adversidades, mas entender que em Deus é possível passar pelas adversidades, mas de uma maneira contente, de uma maneira a se contentar com aquilo que você tem, com o momento que você vive. Então, o texto diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver contente, é porque contentamento pode ser aprendido. É porque nós podemos exercitar, é porque nós podemos trabalhar isso em nós e vivermos de uma maneira diferente. Lembrando aqui que essa carta, Paulo escreve em prisão. É uma das cartas que ele escreve enquanto ele está em Roma preso. E Filipenses é tida como a carta da alegria. Aquela igreja ali, a igreja de Filipos, é uma igreja que o apóstolo Paulo, ele planta em uma das suas viagens, na sua segunda viagem missionária. Mas era uma igreja bem pequena. Ela era tão pequena que não havia sequer homens suficientes para fundar uma sinagoga. Eram necessários pelo menos 10 chefes de família responsáveis. Não havia uma sinagoga naquele lugar. Então, aquela igreja, que era uma igreja pequena, ela está agindo, e Paulo aqui no contexto maior, ele está agradecendo. Já vimos na semana passada que ele está trabalhando a questão da alegria. Ele está agradecendo àquela igreja, que era uma igreja pequena, o quê? A contribuição que aquela igreja havia dado ao seu ministério. No verso 10, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade.
Perceba que o agradecimento aqui que Paulo está fazendo àquela igreja, ele não se trata de algo que reflita uma atitude momentânea daquilo, não. Aquela era uma igreja, mesmo pequena, que ela ofertava, ela investia no ministério de Paulo. E Paulo diz aqui, sobre um cuidado contínuo, sobre algo que está sendo feito uma vez mais. E agora eles têm a oportunidade de fazer mais uma vez, independente do tamanho. Às vezes a gente pensa que somente os grandes podem fazer algo, podem avançar, ofertar. Não, independente do tamanho. Aquela igreja enviara ofertas ao apóstolo. Então, isso era parte da cultura daquele momento. E é nesse contexto de envio, de oferta, é nesse contexto de alegria, é nesse contexto que Paulo ele fala sobre contentamento. Porque ele recebe uma oferta para suprir as suas necessidades, ele está preso, para suprir algo, as suas carências, mas é nesse contexto todo que ele vai dizer, olha, é possível viver alegre e é possível viver de uma maneira contente. Então, nesse sentido, nós, nessa noite, veremos aqui, à luz da palavra, alguns conselhos, para que nós também possamos viver contente. Como assim? Para que nós possamos entender o que temos, para que nós possamos saber viver bem com a nossa realidade. E esse é o primeiro conselho. Aprenda a viver de acordo com a situação. Eu preciso aprender a viver de acordo com a situação que está pairando ao meu redor, que está acontecendo. O verso 11. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Independente da situação, Paulo aprendeu a viver satisfeito, contente. E aí o verso segue, sei o que é passar necessidade, também sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, e cada circunstância tem o seu segredo, tem a sua maneira de viver. Verso 12 ainda, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Paulo aqui nos ensina que uma vida contente é uma vida que sabe adaptar-se às questões da vida. É uma vida que sabe perceber a realidade que nós estamos vivendo e viver de acordo com aquela realidade. Só que, irmãos, tem tanta gente que vive fora do ar, tem tanta gente que vive fora da sua realidade, tem pessoas que vivem de acordo com a vida dos outros. Não vivem de acordo com a sua realidade. A sua realidade é uma, ela lhe permite algo, mas não. Eles querem viver fora do seu eixo. Eles querem viver segundo o que lhe parece ou o que está sendo mostrado por outros. Viver fora, com a cabeça nas nuvens. E isso pode ser muito ruim. Se eu resolvo viver uma vida de alguém que não sou eu, de alguém que, por exemplo, tem muitas e muitas posses, eu posso acabar endividado. Eu posso me dar a comprar coisas que eu não tenho condições de arcar com a questão de pagar, porque eu não sei viver, e isso é uma realidade do nosso tempo. Com certeza vocês conhecem, nós conhecemos pessoas que se enforcam, fazem créditos e dívidas e empréstimo para pagar empréstimo. E eu não estou falando que tem nada de errado nesse sentido. Às vezes você pode passar por isso. Mas eu estou falando daquele que extrapola porque quer viver algo que não é a sua maneira correta. Aquilo que não lhe cabe, que está além de si. Então, irmãos, muitos vivem presos a uma realidade que não existe. Muitos vivem presos a situações que não são verdadeiras, andam sonhando o tempo todo, andam pensando e projetando vidas que naquele momento ali não são as suas. Mas, como eu disse, isso pode ser muito ruim. Pode gerar dívidas, pode gerar um relacionamento quebrado, porque você relaciona com uma pessoa que às vezes ela não está sendo verdadeira. Ela é outra pessoa, só que isso afeta o relacionamento, pode sacrificar muito nas nossas vidas. Irmãos, às vezes a pessoa quer viver a vida do outro, às vezes ela quer viver aquilo que ela já viveu. Ela quer ficar vivendo o passado. Porque houve uma época
Você já ouviu uma história assim? Porque houve uma época, aquela época era boa. Aquela época eu só ia em tal lugar. Eu entrava lá e eu gastava. Ou houve uma época em que era de tal forma. Porque era naquele momento ali... Gente, espera aí. Houve uma época, mas hoje a época é outra. Quando eu quero viver a vida do outro, eu não vou viver contente. Quando eu quero viver sobre algo que já passou, também não vou viver contente, porque eu vou ficar sempre lembrando de algo que hoje eu não tenho mais, que hoje não é a minha realidade. E não é isso que o apóstolo está ensinando. Ele aprendeu a viver em qualquer situação. Eclesiastes 7:10 diz assim: não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje. Pois não é sábio fazer tais perguntas. Tem gente que fica olhando para o passado, pensando e querendo viver como se fosse o passado. Não é sábio ficar fazendo isso. Não é sábio perguntar isso. Isso gera uma vida triste, uma vida de frustração, uma vida de lamento, uma vida fora da realidade. Então não lamente. Nós não podemos ficar lamentando pelo que não temos, mas nós temos que entender a nossa realidade e viver a nossa realidade. Pessoas insatisfeitas, elas vão enfrentar mais lutas. Pessoas insatisfeitas vivem reclamando. Para uma pessoa insatisfeita, nada está bom. Então isso quer dizer que eu devo simplesmente baixar a cabeça e me conformar. Não. Não tem nada errado da gente querer algo mais, da gente querer melhorar. Mas a questão é, eu não posso deixar que esse desejo de querer algo mais, que essa busca por algo maior, ela seja necessariamente o alvo do meu contentamento. O critério para que eu possa andar contente. Se assim for, eu vou viver frustrado. Porque eu sempre vou querer mais. Porque nunca está bom. Você conhece gente assim? Gente que não tinha nada, aí alcança algo e agora descobre que não está bom. Porque aquilo não satisfaz. Aí corre, sacrifica mais alguma coisa, alcança algo mais e não satisfaz. 1 Timóteo capítulo 6, verso 8, o apóstolo Paulo me mostra o parâmetro. Qual deve ser o parâmetro então para essa satisfação, para ser contente? Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Irmãos, o parâmetro é o básico. O parâmetro para uma vida contente é viver o básico, é ter o básico. Só que todos nós, com raras exceções, queremos sempre muito mais. O básico parece que não nos satisfaz. E isso é algo que esse século coloca no nosso coração. O desejo sempre de ter mais e mais e mais, quando para ter uma vida contente é algo tão simples. Tendo o que comer e com o que vestir, tendo o básico, tendo aquilo que é digno, tendo uma vida digna, tendo algo que é o sustento, que é a provisão, talvez não seja a roupa da marca mais cara, mas tendo o básico. Porque o Senhor, Ele quer dar dignidade para nós. O Senhor não quer que os seus filhos vivam indignos, que tenham uma vida ruim. Não é isso. Mas o Senhor nos sustenta. Então, viva bem com o que você tem. Viva na realidade. Em tudo nas nossas vidas nós devemos viver a realidade que nós temos. Então, para uma vida contente, eu devo viver a minha realidade. Eu devo viver, ou devo aprender a viver de acordo com a minha situação. Em tudo. Mas há um outro conselho aqui. Segundo, não despreze as experiências vividas. Não despreze as experiências da sua vida. Não despreze aquilo que você viveu. Verso 12, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, todo e qualquer acontecimento, todo e qualquer movimento, ele está me ensinando algo. Se eu chego num lugar e acontece alguma coisa, eu assisto aquilo ali, aquilo está me ensinando algo.
Se eu tenho um relacionamento e a conversa que nós temos está me ensinando algo. O aprendizado que vivemos no nosso dia a dia num trabalho está me ensinando algo. Tudo na vida é aprendizado, sejam as coisas boas ou as coisas ruins. Só que tem muitas pessoas que não querem aprender. Relacionamentos ensinam, decisões que tomamos nos ensinam, sejam elas certas ou erradas, mas parece que tem alguns que insistem em não aprender, em viver repetindo os mesmos erros, não olham para as suas experiências. E eu lembro de uma experiência que talvez eu já tenha contado aqui, mas eu preciso contar mais uma vez. Eu tive um carro que ele enguiçou de todas as maneiras possíveis, em todos os lugares possíveis. E meus irmãos, que experiência foi aquele carro? Porque lá em casa nós temos assim um acordo que qualquer compra grande a gente tem que tratar em família, o marido e a esposa. Só que eu precisava de um carro e apareceu uma oportunidade. E eu cheguei em casa com um carro usado. Depois eu descobri que tinha sido carro de praça, só para ter uma noção. Então, irmãos, imagina, esse carro tem várias histórias de enguiço e várias delas eu vou contar ao longo aqui. Mas aquilo ali gerou um ruído em casa. Porque eu tomei uma decisão sozinho e aquela decisão, ela teve consequências de longo prazo. Eu já sabia até o que fazer quando o carro enguiçava em determinadas situações. Sabe aqueles defeitos crônicos? Era assim, gente. Então, aquilo que durante muito tempo me perturbou, aquele movimento, fruto de uma decisão ruim, e principalmente fruto de não ter ouvido a voz da minha esposa, e isso gera um peso para o casamento, e durante muito tempo eu fiquei ouvindo essa voz, após essa história, essa compra do carro, e com razão, e ela está nos assistindo, ela deve estar nesse momento lembrando, e rindo lá, porque ela tem razão nesse momento. Eu queria aproveitar e dizer que você tem razão, sempre, meu amor, sempre. Mas eu aprendi a lição, e eu tive que olhar para aquela experiência, e aprender algo. Já pensou se eu não aprendo, se eu faço de novo? Aí eu começo a trazer consequências piores. Tudo na nossa vida é aprendizado. Então eu não posso desprezar as experiências boas, as experiências ruins. Eu não posso. Eu preciso aprender com as minhas experiências e preciso aprender com as experiências dos outros. Quando eu conto algo assim, isso é uma experiência que está sendo ensinado para você. Não compre um carro assim de qualquer maneira. Pense melhor, ore, ouça seu cônjuge. Mas eu preciso aprender com a experiência dos outros. Provérbios 15, verso 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Irmãos, como é bom nós podermos conversar, aprender, ouvir histórias, ouvir quem passou por algo, quem tem experiências, só que nem conversar a gente quer mais. A gente não quer conversar com ninguém, poucos são os que querem conversar. Faz um teste, vai na rua, para perto de alguém maduro, puxa um assunto, você vai ver que às vezes a pessoa ela até tem o desejo de conversar, e ela vai ter muito o que falar, porque não há quem converse com ela. Irmãos, eu aprendo com as minhas experiências, aprendo com as experiências dos outros e aprendo também com a palavra de Deus. Principalmente com a palavra de Deus. Porque a palavra é verdadeira, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Então, quando eu aprendo com a palavra, quando eu aprendo com as experiências boas, a minha probabilidade de erro diminui. Porque eu sou alguém que tem um certo conhecimento, e eu sou como um machado afiado. Eclesiastes 10:10. Se o machado está cego, sua lâmina não foi afiada. É preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso.
Quando eu aprendo com as experiências, eu estou afiando meu machado, que senão eu vou ficar batendo, não vai ser nem com o machado, vai ser com a minha própria cabeça. Batendo cabeça para tentar resolver coisas. Não é isso. Para uma vida contente, eu não posso desprezar as experiências. E um terceiro conselho aqui para uma vida contente: viva em total dependência de Deus. Verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, viver em total dependência de Deus requer algo de nós, requer abrir mão de nós e deixarmos Deus cuidar das nossas vidas. Mas esse verso aqui, tudo posso naquele que me fortalece, muitas vezes ele é mal interpretado. Algumas pessoas acham que se trata de um cheque em branco, e ainda se usa cheque, acreditem, ainda existe isso. Se trata de um cheque em branco, onde a pessoa pode preencher com qualquer coisa, fazer qualquer coisa, e depois Deus vai dar o jeito dele, vai compensar. Alguns pensam que é um cartão Platinum daquele sem limite, e aí você sai passando e vivendo a sua vida e fazendo o que quer, e tudo posso, porque há alguém que me fortalece, que tem todo o poder. Não, peraí, não é bem assim não. A ideia correta aqui é: quando estou em Deus, Ele me fortalece a passar pelas situações. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando eu estou no Senhor, quando eu estou naquele que me fortalece, eu estou pronto, apto, fortalecido a passar pelas situações da vida. Isso nos fala de dependência de Deus. O Senhor não nos isenta dos dias difíceis. Ele, ao contrário de nos isentar, Ele nos fortalece para que nós possamos viver os dias difíceis. Mas para que eu seja fortalecido por esse poder do Senhor, eu preciso abrir mão da minha própria força. Isso é um grande dilema para nós. Abrir mão da própria força, porque à medida que eu abro mão, o Senhor, Ele age na minha vida. Só que eu, às vezes, não quero abrir mão, eu quero simplesmente resolver tudo com o meu braço. E não dá certo. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, isso aqui é tão lindo, tão bonito, é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão complexo. Trata-se de um paradoxo. Ele fala de fraqueza, mas fala que essa fraqueza, ela é o veículo para o aperfeiçoamento do poder, um poder que é aperfeiçoado em algo que é fraco, que é ínfimo. Então, irmãos, eu preciso entender que isso é o agir de Deus. O agir de Deus independe da minha força, é na força dele. Então isso me ensina a não depender de mim, porque a minha força é a fraqueza, mas o poder do Senhor, que é o Todo-Poderoso, será aperfeiçoado à medida que eu abrir mão da minha força, à medida que eu abrir mão do que eu simplesmente quero fazer. Eu preciso reconhecer as minhas fraquezas, então, e confiar no Senhor, abrir mão das forças, confiar nele verdadeiramente. E ainda, para que eu viva em total dependência de Deus e seja por Ele fortalecido, eu devo crer no poder de Deus. Parece óbvio, mas às vezes a gente não está crendo como deveria. Eu preciso crer verdadeiramente que Deus é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ele é capaz, isso está lá em Efésios capítulo 3, verso 20, Ele é poderoso, Ele é capaz para agir nas nossas vidas, para agir naquela situação que hoje você chegou aqui sem solução. O Senhor é poderoso para fazer o que Ele quiser. Ele pode agir e o seu agir me traz contentamento. Então, irmãos, fortaleça-se no Senhor, que é Todo-Poderoso. Para uma vida contente, eu preciso viver a minha realidade. Para uma vida contente, eu preciso aprender com as experiências da vida. Eu preciso aprender com as minhas experiências, as experiências dos outros. Eu preciso aprender com a palavra de Deus, para que eu viva de modo satisfeito, sendo então fortalecido pelo Senhor. Que o Senhor abençoe e complete a sua palavra nos nossos corações, e que nós possamos
diariamente viver contente em todas as circunstâncias, fortalecidos pelo Senhor.